Em 1928, Florence Scovel Shinn escreveu uma das frases mais poderosas da literatura espiritual do século passado. Uma frase que mudou a forma como milhares de pessoas se relacionaram com dinheiro, saúde, amor e destino. Ela disse: "A palavra do homem é sua varinha mágica, cheia de magia e poder." Não é metáfora poética, é lei. É o princípio que governa toda manifestação, toda mudança, toda transformação que acontece na vida de quem aprende a usar a palavra com autoridade. E hoje você vai entender por que as palavras que você diz em voz alta, e as que você repete em silêncio dentro da sua mente, estão criando a sua realidade agora mesmo, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Florence ensinava que Jesus Cristo enfatizou o poder da palavra, quando disse: "Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado." Ela entendia que morte e vida estão no poder da língua, não como aviso religioso, mas como descrição precisa de uma lei espiritual, que opera sem julgamento, sem parcialidade, sem exceção. A palavra falada com sentimento e fé tem o poder de transformar condições infelizes. Onde havia tristeza, aparece alegria. Onde havia doença, aparece saúde. Onde havia escassez, aparece abundância. O homem tem o poder de agitar sobre qualquer situação a varinha mágica da sua palavra, e a paisagem muda. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui você encontra os ensinamentos mais profundos de Florence Scovel Shinn apresentados de forma prática, para que a lei não seja apenas conhecimento, mas ferramenta real na sua vida. Florence conta a história de uma mulher que veio até ela buscando ajuda para a prosperidade. Ela possuía apenas $2 no mundo inteiro. Florence disse a ela que abençoava os $2 e que ela possuía a bolsa mágica do espírito, que nunca poderia ser esgotada. Que à medida que o dinheiro saía, imediatamente mais dinheiro entrava, sob a graça, de maneiras perfeitas. Florence descreveu a bolsa como abarrotada de abundância, repleta de notas e cheques. E a mulher respondeu: "Eu sinto a minha bolsa pesada com dinheiro." Ela estava tão cheia de fé que deu um dos seus $2 a Florence como oferta de amor. E Florence não se atreveu a recusá-lo, pois recusá-lo seria ver escassez onde devia ser vista abundância. Pouco tempo depois, essa mulher recebeu de presente $6.000. A fé corajosa e a palavra falada fizeram isso acontecer. A razão pela qual essa história é tão importante é que ela revela o mecanismo completo. Não basta afirmar com os lábios se o coração está registrando dúvida. A mulher não apenas disse as palavras, ela sentiu a realidade delas antes de vê-las. Ela sentiu a bolsa pesada. Ela agiu a partir dessa fé ao dar o que tinha. E o invisível respondeu ao visível que ela criou primeiro com a palavra e depois com a ação. Florence ensinava que a faculdade de criar imagens é a faculdade criadora, e que é fundamental escolher palavras que evoquem um clarão de cumprimento no momento em que são pronunciadas. Nunca forçar uma visualização. Deixar a ideia divina surgir na mente consciente. Quando você diz as palavras certas, uma imagem viva aparece automaticamente, e é essa imagem que o subconsciente recebe como instrução e começa a construir na realidade. As palavras são sementes, e o solo mais fértil para plantá-las é o subconsciente receptivo de quem as fala com fé. Mas Florence também ensinava sobre o que acontece quando a palavra é usada de forma destrutiva. Ela dizia que medo, dúvida, ansiedade, raiva e ressentimento arruinam as células do corpo, chocam o sistema nervoso e são as causas de doenças e desastres. A felicidade e a saúde precisam ser conquistadas pelo controle absoluto da natureza emocional. Poder move, mas nunca é movido. Quando o homem permanece calmo e sereno diante de aparências adversas, quando não perde o equilíbrio diante das circunstâncias, ele alcançou o domínio. E é nesse estado de domínio que a sua palavra tem o máximo de poder. Florence conta sobre uma mulher que estava no mar, quando uma névoa densa se instalou sobre o oceano sem sinais de clarear. Ela imediatamente pronunciou a palavra: "Não há névoas na mente divina,
portanto que a névoa seja levantada. Eu dou graças pelo sol. E em breve o sol apareceu. Porque o homem tem domínio sobre os elementos, sobre todas as coisas criadas. E a varinha mágica da palavra pronunciada com autoridade divina pode levantar qualquer névoa, seja névoa de dinheiro, de amor, de saúde ou de felicidade. Há também a história poderosa de um homem que pediu a Florence que pronunciasse a palavra para que ele encontrasse o trabalho certo. Ela deu a ele a declaração: eis que coloquei diante de ti a porta aberta do destino, e nenhum homem a fechará. A declaração não pareceu fazer muita impressão. Então Florence foi inspirada a acrescentar: e nenhum homem a fechará, pois está pregada para trás. O homem ficou eletrizado com essa imagem. Uma porta não apenas aberta, mas pregada para que não pudesse ser fechada. Poucas semanas depois, ele foi chamado para uma cidade distante para ocupar uma posição maravilhosa, que surgiu de forma milagrosa. A palavra certa, com a imagem certa, ativou a lei com exatidão. E a mulher que trabalhava por um salário pequeno, quando leu o livro de Florence, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. O pensamento veio como um clarão: abrir um negócio próprio, uma confeitaria e salão de chá. A ideia a surpreendeu a princípio, mas persistiu. Ela foi corajosamente em frente, obteve uma loja, pronunciou a palavra de provisão, pois não tinha dinheiro para sustentar o empreendimento. A provisão veio de formas milagrosas. Desde o primeiro dia a loja estava cheia de pessoas. E um dia de feriado, quando seus assistentes ficaram sombrios dizendo que não era de se esperar muito negócio, ela respondeu que Deus era seu suprimento e que todo dia era um bom dia. À tarde, um velho amigo entrou para visitar a loja e comprou uma caixa de doces. Quando ela olhou o cheque que ele lhe deu, era de $100. Todo dia é um bom dia quando você sabe de onde vem o seu suprimento e agita a varinha mágica da sua palavra com fé. Florence também ensinava sobre a lei da perda. Ela dizia que se um homem perde algo, isso mostra que existe uma crença de perda no seu subconsciente. Ao apagar essa crença falsa, o objeto ou seu equivalente aparecerá na realidade externa. Uma mulher perdeu um lápis de prata num teatro e fez todos os esforços para encontrá-lo sem sucesso. Então ela negou a perda, tomando a declaração: eu nego a perda. Não há perda na mente divina. Portanto, não posso perder esse lápis. Eu receberei ele ou seu equivalente. Semanas depois, uma amiga virou-se para ela e disse: você quer este lápis? Eu paguei $50 por ele. Era um lápis dourado, muito mais valioso do que o que havia sido perdido. Florence comentou com sabedoria: o homem só pode perder o que não lhe pertence por direito divino, ou o que não é bom o suficiente para ele. E sobre dívidas, Florence ensinava o mesmo princípio. Se um homem está endividado ou se as pessoas lhe devem dinheiro, isso mostra que existe uma crença de dívida no seu subconsciente. Essa crença precisa ser neutralizada. Uma mulher tinha um homem que lhe devia $1000 há anos e ela não conseguia forçá-lo a pagar. Florence disse a ela: você precisa trabalhar em si mesma, não no homem. E deu a ela esta declaração: eu nego dívida. Não há dívida na mente divina. Nenhum homem me deve nada. Tudo está saldado. Eu envio amor e perdão a esse homem. Em poucas semanas ela recebeu uma carta dele dizendo que pretendia enviar o dinheiro. E em cerca de um mês chegaram os $1000. A varinha mágica da palavra, combinada com o perdão genuíno, desobstruiu o canal que o ressentimento havia bloqueado. Florence concluiu seu livro com uma afirmação que encapsula toda a sua filosofia: nada é bom demais para ser verdade. Nada é maravilhoso demais para acontecer. Nada é bom demais para durar. Escolha a afirmação que mais ressoa com você e agite-a sobre a situação que enfrenta. É a sua varinha mágica, porque a sua palavra é Deus em ação. Ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. A sua palavra está criando a sua realidade agora mesmo. A questão é apenas qual palavra você vai pronunciar. Qual crença você vai instalar. Qual imagem você vai evocar antes de dormir esta noite. Você tem o poder de transformar névoa em sol,
escassez em abundância, dívida em liberdade, doença em saúde. Não através de esforço desesperado, mas através da palavra falada com fé, da declaração pronunciada com autoridade, do decreto selado com descanso confiante. Sua palavra é sua varinha mágica. Use-a.